Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre decomposição de um número em fatores primos. Mas primeiro, o que são números primos? Bom, os números primos são aqueles que possuem dois divisores apenas, que são 1 e ele mesmo. Lembrando que o 1 não pode ser considerado primo. O 1 não é primo. Por quê? Ele possui apenas um divisor, que é 1. Por coincidência, ele mesmo, então ele não pode ser considerado um número primo. Entretanto, existem diversos outros números primos, como por exemplo, o 2, o 3, 5, 7, 11, 13, 17, e eles são infinitos, certo? E aqui a gente tem uma curiosidade. O 2 é o único número que é par e que é primo ao mesmo tempo. Se você lembrar da nossa última aula, qualquer número par é divisível por 2. Então, aí já foge dessa regra aqui, certo? Então, esses são alguns dos números primos. Quando a gente fala em decomposição de um número em fatores primos, a gente está falando o quê? Nós vamos dividir esse número de modo que o último número que a gente possua seja 1, e essa divisão vai se dar somente por números primos, de modo que esse número que a gente vai estar trabalhando seja, no final das contas, uma multiplicação aí entre números primos. Então vamos pegar um exemplo aqui pequeno, o número 30. Como que a gente faz essa decomposição? Bom, a gente faz uma barrinha vertical aqui, certo? E aí a gente pega os números primos, 2, 3, 5, 7, 11, e aí vai. Então a gente pensa, qual o menor número primo que o 30 divide? Bom, o 30 é par, ele é terminado em 0. Então ele divide por 2, certo? Que dá 15. Aí você pensa aqui de novo, qual o menor número primo que o 15 divide? Bom, 1 mais 5 é igual a 6, e 6 divide 3. Então, 15 também vai dividir por 3. 15 dividido por 3 é igual a 5. E 5 já é um número primo, que divide apenas por 1 e por ele mesmo, e dá como resultado 1. Quando a gente chegar no 1, a gente para. E aí, nós conseguimos chegar em outra notação do número 30. O número 30 pode ser escrito como 2 vezes 3 vezes 5. Então, é a multiplicação entre os números primos que a gente encontrou fazendo essa divisão. Além disso, com a decomposição de um número em fatores primos, a gente encontra também demais divisores desse número. Como assim? Bom, a gente já sabe que o 2, 3 e 5 são divisores de 30. Mas, se a gente fizer a multiplicação de forma separada entre esses termos, a gente encontra outros divisores. Como, por exemplo, se eu pegar 2 vezes 3, eu vou encontrar 6. E 6 também é um divisor de 30. Então, vamos anotar aqui, ó, divisores de 30. Então, a gente já tem o 2, 3 e o 5. Agora, nós encontramos o 6, certo? Vamos fazer aqui, ó, 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. Como o 30 termina em 0, todo número terminado em 0 é divisível por 10. Então, e a gente ainda tem o 3 vezes 5. 3 vezes 5, que é o próprio 15, que é a metade do 30 aí, certo? E aí, a gente tem, por fim, o 30, que é quando a gente divide 30 por 1, no caso, né? Então, além da gente ter uma nova notação para esse número, a gente consegue também encontrar os divisores desse número. Vamos ver outro exemplo? Vamos pegar aqui o número 75 e vamos fatorar ele em números primos. Então, 75 ele não é par, então ele não divide por 2. 7 mais 5 é 12, e 12 divide por 3. Então, 75 também é divisível aí por 3.
75 dividido por 3 é 25. 2 mais 5 é 7. E 7 não divide 3. Então, 25 não vai dividir 3. Mas divide 5. 25 dividido por 5 é o próprio 5. E 5 é primo, ele divide apenas por ele mesmo e por 1. Certo? Então, aqui nós temos que 75 pode ser escrito na forma 3 vezes 5 vezes 5. Aqui temos outra notação de multiplicação, tá? Pode ser com pontinho também. Multiplicação pode ser descrita como um pontinho, certo? E isso aqui ainda pode ser escrito como 3 vezes 5 elevado ao quadrado. Vocês lembram lá da nossa aula de potenciação, em que o número vezes ele mesmo pode ser escrito na forma de uma potência? Então, aqui nós temos a outra forma de se escrever o número 75. Vamos encontrar os outros divisores dele? Então, vamos ver os divisores de 75. Então, aqui nós já temos o 3 e o 5. Agora, vamos fazer 3 vezes 5 é 15. E 3 vezes 5 aqui, ó, é 15 novamente. Agora, vamos fazer 5 vezes 5 é 25. E, por fim, sobra o 75. Então, aqui nós temos os outros divisores de 75. Então é isso, se inscreva no canal, deixe seu like para me incentivar a fazer mais aulas como essa, compartilhe com seus amigos e clique no sininho para ficar por dentro de todas as aulas.